Exatamente, né? Como a investigação apontou, ainda no mês de dezembro de 2016, né, pouco antes da atual gestão assumir, já existiram tratativas, né, entre o empresário de Mossoró, chamado Clélio, e o senhor Abdon, que seria o nomeado o secretário de Infraestrutura, ele já oferecendo seus serviços de prestação de coleta de lixo, oferecendo caminhões para prestar esse serviço aqui no município de Caicó, certo? Inclusive, no meio dessas tratativas, né, entre dezembro e janeiro, o senhor Abdon chega a pedir realmente uma quantia que fosse repassada, essa quantia. O Ministério Público teve acesso a dados bancários que confirmaram a entrada dessa quantia nas contas do senhor Abdon, justamente do que ele pediu, que seria R$ 8.500. Isso a gente teve acesso por meio da quebra de sigilo bancário, que foi deferida ainda na Operação Blackout, que foi declarada em 2017, e também por meio de análise de outras provas que foram obtidas em buscas e apreensões naquela época. Promotor, nesse momento somente a pessoa do secretário aparece nas investigações do MP? Isso, assim, as tratativas foram diretas, né, com o secretário. Então, nesse momento, nós estamos investigando essa situação ocorrida a nível de Secretaria de Infraestrutura, certo? Então, não houve, até então, nenhuma menção ao prefeito municipal. O que tem o Ministério Público teria de prova exatamente? A nossa principal prova, justamente, é esse pedido, né, essas tratativas essa oferta do empresário de executar os serviços aqui em Caicó de coleta de lixo, certo? Esse pedido dele de R$ 8.500, né, que o empresário transferisse para ele esse dinheiro, realmente ele transfere esses R$ 8.500, né? Existem vários diálogos que apontam o senhor Abdon insistindo. Primeiro ele transfere diretamente R$ 3.000, depois ele faz transferências fracionadas até chegar ao valor, né, que o Abdon solicitou. E nós temos isso bem documentado, está bem comprovado. E também conversas claras que o senhor Clélio acaba não executando o serviço, né, apesar de ter pago, digamos assim, e vai cobrar isso ao senhor Abdon, e o senhor Abdon diz, eu pretendo lhe pagar em obras, conceder que o senhor seja o vencedor, né, de licitações, em tese, né, para que possa executar obras aqui no município de Caicó. Mas acabou que nesse ínterim o senhor Abdon é afastado da Secretaria de Infraestrutura e não consegue repassar nenhum valor, né, ao senhor Clélio, ou seja, ele realmente ficou com esses R$ 8.000 e o senhor Clélio não conseguiu executar obras aqui no município. E paralelamente a isso, né, o Ministério Público tem provas também com relação à contratação ilícita dessa empresa Viacom por meio de dispensa de licitação, que era uma empresa que fazia parte do mesmo grupo econômico da Enertec, que foi a empresa que executou o serviço de iluminação pública também de forma ilícita aqui no município de Caicó, certo? Então, nós temos toda uma comprovação de que essa empresa começou a operar aqui no município de Caicó antes mesmo de ter um contrato formal com o município, que ela começou a operar aqui em janeiro de 2017, ou seja, logo no início da gestão, e apenas em fevereiro é que foi feita uma dispensa de licitação com pseudo-propostas, né, que iriam aferir um preço mais baixo para a administração pública, quando na verdade já havia todo um direcionamento para essa empresa Viacom. E também, né, nos diálogos que o Ministério Público teve acesso a nítidas referências de que teria que ser pago alguma vantagem, né, ao senhor Abdon como forma de retribuição pela Viacom ter conseguido o contrato de Caicó. E existem também colaborações premiadas, né, em que os colaboradores falam inclusive que havia um pagamento por medição, né, que seria feito ao senhor Abdon em troca dele ter conseguido a contratação dessa empresa chamada Viacom. Onde é que entra, nesse caso, as empresas de São Paulo e de Pernambuco, que, salvo engano, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nesses dois estados, né? É porque a empresa Viacom, né, que executou o serviço aqui, ela tem sede em Pernambuco, mas também tem um escritório em São Paulo, né, que inclusive o Ministério Público levantou que esse escritório que ela tem em São Paulo foi bancado justamente até pela Enertec, que era uma empresa que fazia parte do mesmo grupo econômico, apesar de terem sócios diferentes, mas eram empresas que se uniram, né, para, de certa forma, fatiar o mercado e definir locais onde elas iriam atuar, né? Por exemplo, Caicó, a gente teve acesso a e-mails, etc., que ficava bem claro que Caicó pertencia ao grupo da Enertec, certo? Mas como era uma empresa amiga, ela concedeu a questão do lixo à Viacom, a sua empresa amiga, que é sediada em Pernambuco, mas que também tem um escritório em São Paulo. Então, foram cumpridos mandados de busca e apreensão
tanto em São Paulo quanto em Pernambuco, justamente para aprofundar a investigação nesse aspecto com relação à participação da empresa Viacom. Essa operação encerra aqui ou tem outros encaminhamentos? A gente vai ainda analisar, né, toda a prova que foi levantada hoje, né, para saber se realmente teremos ainda outras linhas investigativas, inclusive até para outras investigações. Né? Vai depender do que for apurado com as buscas que foram realizadas hoje. Doutora Uliana, o ex-secretário e empresário Abdon, ele permanece preso? Vai permanecer preso? Sim, foi pedida a prisão preventiva dele, o Ministério Público pediu, né, sob o fundamento da garantia da ordem pública, até para melhor salvaguardar as investigações criminais nesse momento. Ele permanece preso, também o senhor, o empresário de Mossoró, né, também houve pedido de prisão e foi deferido, e o sócio responsável pela empresa Viacom também teve a prisão declarada, mas a prisão da Viacom, do empresário, foi uma prisão temporária por 5 dias, certo? O Clélio e o secretário Abdon foram decretados a prisão preventiva dos dois. O que é que o Abdon falou hoje aí, doutor? Ele já foi ouvido, ele nega a participação no esquema? Ele nega, disse que na verdade recebeu o valor, fez um pedido de empréstimo ao senhor Clélio, certo? Ele disse que esse valor que ele obteve foi na verdade um empréstimo, mas ele não consegue explicar uma série de situações, né? Como, por exemplo, as promessas que ele fez, né? De pagamento desse empréstimo em obras públicas, né? Porque se o empréstimo é privado, como é que você vai pagar um empréstimo privado ofertando em troca uma obra pública para um determinado empresário, né? Então, ele é o direito de defesa, foi lhe garantido e ele apresentou essa versão, mas que não está condizente com o que o Ministério Público apurou até o presente momento. Nós temos aí duas operações aí, doutor. A situação do Abdon Maynard já foi para o presídio? Ele foi encaminhado aqui para o presídio local, sabe? Nós temos aí duas operações que, inclusive, tratam de serviços essenciais, que é a questão da iluminação pública e também agora da coleta de lixo, né? O Ministério Público também tem elementos, por exemplo, de que esse pessoal poderia agir em outros segmentos, como combustível, por exemplo. É possível que tenhamos novidades nos próximos dias também? Não, assim, essa operação de hoje foi focada na coleta de lixo, né? Assim, se acontecer pode acontecer o surgimento de outras provas, né, encontradas até de forma fortuita nessas buscas e apreensões, né? Se houver, o Ministério Público também irá botar as providências necessárias.